Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens com o tema O Deus das Escrituras, que diz respeito às formas de como Deus se revela para o seu povo. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Amém. Nós estamos falando no tema o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia. Eu trouxe aqui de uma forma bem singela um texto para nós fazermos a leitura. E se você tiver paciência comigo hoje, poder ficar de pé. Segundo livro da carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda carta de Pedro, 3, 8. Diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pai, é a tua palavra. Espírito Santo, nos ensina mais um pouco essa noite. Ministra nos nossos corações. Que esta palavra saia com graça, com entendimento. Eu peço que o Senhor faça com que minha alma se aquiete e que teu Espírito encontre liberdade para operar e para falar com cada um de nós que aqui estamos. Nos ensina a caminhar na tua palavra, que ela é uma bússola para cada um. Nos ensina, Senhor, a cada dia, não andar por vista, mas por fé. É o que nós te pedimos. Eis aqui a tua palavra. Vivifica nos nossos corações. E a honra, glória e louvor será dado somente para ti. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-se. Eu quero falar hoje sobre o Senhor do tempo. Amém ou amém? Estão na expectativa aí? Aleluia. O tempo é uma coisa muito séria. Sabe que eu falei várias vezes isto, né? O dia hoje voou. Quem já ouviu essa expressão, né? Nossa, hoje eu não vi o dia passar. Voou. Esse ano já está no final. É ou não é? Então, eu me lembro, quando eu tinha 18 anos, eu não andava a 100 por hora, andava a 300 por hora, eu queria fazer tudo. Né? A gente quer fazer tudo. Depois você vai envelhecendo, você começa a aprender a lidar melhor com o tempo. Né? Então nós, não é que o dia ficou curto, nem que o ano passou rápido, é que nós inventamos demais. Né? Nós colocamos muitas coisas para serem feitas e muitas coisas não conseguimos fazer nesse tempo tão curto que temos durante o dia. Eu estava brincando uma vez com um rapaz, um amigo meu, um conhecido, está lá na igreja de Guarulhos, e ele trabalha no banco. E um banco incorporou um outro banco, e o tema do banco era banco 30 horas. Eu falei, rapaz, você vai trabalhar 30 horas, né? Deus só te deu 24, mas o banco vai fazer trabalhar 30 horas. Que coisa de doido, né? Então, quantas pessoas hoje, elas vão para um almoço e não conseguem pedir o à la carte. O à la carte é aquela, né, você procura lá no cardápio, lá um prato, e vai esperar o cozinheiro preparar, vai, né, com toda aquela habilidade. Né? Aí você senta, fica esperando, nossa, está demorando demais. O que está acontecendo? Fala lá com o cozinheiro, por que está demorando demais? Nós estamos acostumados a comer, sabe, serve, é na correria, vão na churrascaria que é mais rápido,
sabe aquela coisa desenfreada, que não sabe trabalhar com o tempo. Eu vim para te dizer, né, que Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. Nós precisamos aprender a trabalhar, né, nesse tempo que Deus nos deu em paz. Amém ou não amém? Então, por que Ele é o Senhor do tempo? Bom, primeiro, livro de Eclesiastes, capítulo 3, coloca o primeiro versículo para mim. Por quê? Porque todas as coisas têm um tempo determinado debaixo do céu. É o que a Bíblia nos fala. Eclesiastes, né, de Salomão diz assim, ó, porque todas as coisas têm um tempo determinado debaixo dos céus. E por que debaixo dos céus? Aí nós vamos lá no livro de Gênesis, capítulo de número 1, no versículo de número 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se todas as coisas têm um tempo determinado, pensa comigo, vamos embora, começamos a caminhar, amém ou não amém? Se todas as coisas têm um tempo determinado, debaixo dos céus, e a Bíblia nos fala no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que Deus criou os céus e a terra, Ele está acima de tudo isso. Ele controla, Ele é o Senhor do tempo. Porque se não havia nada, Ele criou os céus e a terra, e agora a Bíblia vai nos relatar no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 14 e 15, pode colocar para nós, vamos ler junto. E disse, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para os sinais e para os tempos determinados para dias e anos. 15. E sejam para iluminar na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Ele criou o tempo e dentro daquilo para que nós possamos entender como que corre, para nós entendermos a administração do tempo, Ele cria os luminares, o tempo, os dias e os anos. Ele é o Senhor do tempo. Ele está no controle. Não adianta você ficar correndo para lá e para cá que nem um doido, porque Deus está no controle. Não tem um dia mais curto ou mais comprido. Nós que inventamos demais. Para nós termos essa compreensão, o Senhor nos dá esse entendimento. Nós sabemos lidar com isso e muitas vezes nós não entendemos, não conseguimos administrar o tempo da nossa vida. E dissemos assim, está passando muito rápido. Certa vez, a Bíblia vai nos relatar um homem que ficou doente e muitas vezes você vai falar com uma pessoa que está adoentada e ela vai dizer, tinha tantas coisas, tantos sonhos, mas veio agora essa situação, esse câncer, veio essa fase terminal e eu não vou concluir os meus sonhos. Não vai haver tempo suficiente para me realizar os meus sonhos. Quantas pessoas dizem, olha, eu tinha um projeto e eu sou obrigado a cancelar o projeto, eu tinha muitos sonhos, mas não vai haver tempo suficiente porque está acontecendo isso ou está acontecendo aquilo. Muitas vezes nos falta o quê? Colocar o nosso coração em Deus, para que Ele possa acrescentar o tempo suficiente, para que os nossos sonhos possam se concretizar, porque Ele está no controle, é Ele que está no controle. E a Bíblia vai trazer um relato no livro de 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 11º, ele vai trazer, Ezequias naqueles dias adoeceu, e diz as Escrituras, ele adoeceu para a morte, para a sua própria morte. Deus levanta o profeta Isaías, filho de Amós, veio até Ezequias com a direção de Deus, e Deus fala assim para ele, você pode ir passando, Deus fala para ele, olha, você arrume a tua casa, porque você vai morrer. E eu trago aqui algumas coisas nesse sentido, que não está dentro do tempo, mas só para a gente fazer uma reciclagem, até para morrer a gente precisa arrumar a casa. Então você que é casado, marido, esposa, né? Às vezes as pessoas não entendem que quando você casa, você é um em Cristo Jesus. O meu dinheiro, né, a sua dívida. Depois o abençoado falta, acontece alguma situação, a mulher fica perdida, não sabe o que fazer, porque ele construiu tudo nas suas costas, no seu conhecimento, sem relatar nada para ninguém. Então chega no momento que nós precisamos, até para morrer, temos que acertar a nossa casa. Então o Senhor falou para ele assim, através do profeta Isaías, acerta a tua casa que você vai morrer. Primeiro você acerta, depois você vai partir. E a Bíblia diz que ele olhou para a parede e começou a orar, falar com Deus.
Eu trago aqui alguns entendimentos no sentido que, por que ele olhou para a parede? Porque ele estava com os olhos muito voltados para as coisas terrenas. Ele estava com os olhos voltados para as coisas que ele conquistou. Ele estava voltado com os olhos para as coisas que, os seus exércitos, os seus tesouros, os seus palácios. E tem momento na nossa vida que, quando nós entendemos que somos limitados, que somos falhos, nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E aquilo, quando ele olha para a parede, ali está trazendo algumas verdades bíblicas. A primeira, que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Depois fazermos uma autorreflexão, que hoje nós existimos e o dia da manhã pertence a Deus. E quando ele entende esta verdade, que tudo aquilo que está ao seu redor ou ao derredor dele, não significava, não acrescentaria um só dia na sua vida. E ele foi buscar no único lugar que nós temos que buscar. Do Senhor do tempo. Eu preciso de tempo, porque eu tenho projetos, porque eu quero glorificar o teu nome através da minha vida. E ele vai agora fazer ali, desabafar o coração. Eu fui reto diante do Senhor. E ele foi clamar a fonte inesgotável de sabedoria e de poder. E assim as Escrituras nos falam que quando o profeta estava saindo, já no pátio do palácio, o Senhor fala com ele: profeta, para. Volta lá. Diga a ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida. Certa vez eu estava em casa, fui chamado por um grande empresário aqui em São Paulo, não vou falar o nome dele, de uma rede, e para mim orar, ele estava com câncer no esôfago, e o Senhor me deu essa palavra para mim orar por ele. Ele não é cristão. E através de uma irmã, ele, na hora do desespero, a pessoa chama. E eu fui até a casa dessa irmã, ele foi lá, esse grande empresário, e eu orei por ele, e Deus me deu essa palavra: Deus está acrescentando na tua vida 15 anos. E aquele homem caiu em lágrimas, começou a chorar. No meu coração, eu falei: esse homem vai servir a Deus, esse homem vai, né? Voltas práticas. Porque se você pode ser curado, mas se não mudar o seu coração, não funciona. Não funciona. Aquela enfermidade passa e você vai partir para uma outra situação. E infelizmente as pessoas são imediatistas. É o aqui e agora. Então aqui o profeta volta lá para Ezequias e diz assim: Ezequias, Deus ouviu a tua oração. Ele vai te acrescentar 15 anos. E a Bíblia nos fala que os 15 anos que foi acrescentado por Deus, esse tempo que Deus deu a Ezequias, foi melhor do que toda a vida que ele teve. Só que Ezequias, ele vai dizer no versículo de número 2 Reis, está comigo? Está aí? Para frente, lá para o 10º. Aí. Ele disse a Ezequias: é fácil, põe o nome para o pessoal entender, vamos lá. Ele disse a Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Segura aí. Eles usavam um relógio solar nessa época. Então, não é novidade. O seu relógio melhorou um pouquinho aí e tal, você tem no celular, mas isso aí já vem lá de trás. O relógio solar era colocado, ok? Havia um círculo, colocava, o sol batia e eles marcavam ali as épocas, se era primavera, se era verão, se era outono, o que era o dia da semana, e o momento a hora do dia era controlado pelo sol. Então o rei Acaz, né, ele faz este relógio. E agora ele vai dizer assim: olha, o que eu peço como sinal? O relógio volte ou se adiante? Para se adiantar é fácil. Pode acontecer alguma coisa, fala, já adiantou. Agora, retroceder, difícil. Porque é como as águas do rio que passam por baixo da ponte. Ela se renova a cada segundo. Não tem como ela voltar. O segundo que você entrou aqui nessa casa, ele não volta mais. Você pode ter outros momentos, mas esse momento não volta mais. Esse era o desafio de Ezequias para Deus. E ele diz assim:
Cumprirá a palavra que disse: adiantar-se a sombra de 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Esse relógio não é um reloginho que você pega lá e... Não é isso. Nós estamos falando de sol, nós estamos falando de universo, nós estamos falando de natureza. Bora. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra a 10 graus? Bora. Então o profeta Isaías, que creu, que acredita que Deus pode todas as coisas e nada é impossível para ele, fez voltar a sombra 10 graus pelos graus que tinha declinado no relógio do sol de Acaz. Parece que é simples. Não parece simples? Deus voltou 10 graus. Esse graus, ele pode ser 10 graus ou 10 degraus, dependendo da linguagem da sua Bíblia, porque ali há um histórico que pode ser uma escada, que pode ser os riscos nesse pilar, né? É uma coisa histórica que eu não quero entrar nesse mérito agora. Então ele volta a esses 10 graus. Esses 10 graus representa, mais ou menos, para você entender, 40 minutos. 40 minutos. Então, o culto começa 8 horas, aí Deus, retrocede 40 minutos, ele vai começar de novo. Mais ou menos isso. É simples. Eu vou te passar uns dados para você entender o poder de Deus sobre o tempo. Quando o relógio retrocede, estamos falando de um planeta. Presta atenção. Olha só, 40 minutos voltando um planeta. Quando retrocede o relógio, estamos falando de um planeta de 12.742 quilômetros de diâmetro, com uma superfície de 510 milhões de quilômetros quadrados e uma massa de 6 sextilhões de toneladas, que gira a uma velocidade de 1,700 quilômetros por hora. Olha o tamanho desse negócio. Com o oceano, seres viventes em sua superfície. Quando Deus desacelerou essa terra, está lá rodando, a terra está rodando. Ele para, ele vai desacelerar. Quando ele vai desacelerar essa terra, o que acontece? Bora lá. No sentido contrário, precisou segurar mares, construções, tudo que se move. Deus realizou um milagre de mover as forças do universo para a cura de um homem. Ele parou o universo, retrocedeu, não houve prejuízo nenhum, não houve maremoto, não houve nada, nenhuma construção caiu, não teve prejuízo algum, porque Ele é o Senhor do tempo. Aleluia. Para trazer a cura por um homem, meu irmão, Ele parou o universo. Ele parou o planeta inteiro. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que está no controle do todo o tempo da sua vida. A Bíblia vai nos falar, no livro de Salmo 126, 3, assim: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Porque era impossível tantos anos vivendo uma miséria, e agora Deus nos trouxe de novo para viver uma nova vida. Aleluia. Porque Deus é Senhor do tempo. 2. Porque Deus nem se atrasa e nem se adianta. Ele está sempre na hora certa. A gente se atrasa ou chega adiantado, mas Ele está sempre na hora certa. Ele está sempre no momento certo. Hebreus 10, 36, 37, 38. Vamos ler junto, bora lá. Porque necessitais de paciência. Calma. Deixa esse versículo. Respira fundo. Descansa. Descansa um pouco. Você está muito agitado, gente. Você está pensando no amanhã. O que vai comer em casa daqui a pouco? Que hora que você vai chegar? Calma. Repousa. Está na casa do pai. Calma. Você parou para pensar que você precisa parar um pouco também? Ter paciência.
Você está muito agitado. Respiraram. Ai, Senhor, obrigado. Imagina de manhã cedo você acordando e não tenho pressa. Não tenho pressa. Eu acordei mais cedo, para mim tem o meu tempo. Ou você é daqueles que acorda já pulando da cama, não quer tomar café, descabelado. Leva escova, vou escovar no metrô, vou escovar com... Respira. Você está na casa do Senhor do tempo. Aproveita, descansa aí. A gente não enxerga, mas Deus tem colocado anjos nesse lugar. Está te guardando. Aleluia. Paciência, irmão. Paciência é uma coisa que a gente pratica. Porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A promessa não se alcança com correria, com angústia. Próximo, filha. Porque ainda um pouco, só um pouquinho, só um pouquinho de tempo. Quem sabe? Daqui a pouquinho, está batendo na porta um milagre para você. Às vezes a gente deixa isso muito rápido. Às vezes está na porta, está chegando só um passo. Calma, está lá. Só um pouquinho, só isso de tempo. O que há de vir, virá. E não tardará. Para de correr, fica angustiado, descabelado, baforido. Para, gente. Nós vamos morrer antes do tempo. E Ele é o Senhor do tempo. Ele quer acrescentar tempo na sua vida. Que doideira é essa? Ele não se atrasa. Você lembra Marcos 5, 25? Duas ministrações tocaram nessa pessoa. E eu quero ler também com vocês. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. 28. 5, 28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Quantos anos de fluxo de sangue? Quantos anos? Quantos minutos ou segundos para ser curado? Vocês pararam para pensar? 12 anos da sua vida, ela fez tudo. Mas na sua mente, só tocar, toquei. 10 segundos. Lembra do relógio de Acas? Quantos graus? Lembra? 10 graus. Quantos minutos para tocar a veste? 10 segundos. Acabou. Aleluia. Tocou. O tempo de Deus é diferente do nosso, meu irmão. A fé que nos leva a sair dessa angústia, sabe, dessa demanda desse mundo e entrar no projeto de Deus. Você quer ver outro? Foi para mim Marcos 10, 52. Jesus falou para ele assim, cego de Jericó, logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho, gritando. Deixa eu te falar uma coisa. Naquele momento que Jesus estava passando, era o tempo de Deus para a vida daquele homem. Quando você estiver na casa do Senhor para ouvir uma palavra, é o tempo de Deus para a tua vida. Não se distraia. Não perca tempo com outra coisa. Você já saiu da tua casa. Você já investiu dinheiro com gasolina, com condução para chegar aqui. Houve uma disponibilidade do seu ser. Você abriu mão de muitas coisas para chegar aqui. Chegou aqui, meu irmão. Não deixa passar esse tempo sem receber a tua bênção. Aquele homem, ele sabia que aquele tempo era o único. Ele não ia voltar naquele lugar. Ele nasceu cego. Mas só uma palavra de Jesus. Quantos segundos que Jesus falou? O que tu queres que você quer? Eu quero ver. Então veja. Quantos segundos? Eu estou aqui conjecturando 10 segundos.
conjecturando com você, pode ser 10 segundos. Uma vida inteira mendigando. Uma vida inteira deitado, sentado à beira do caminho, das estradas empoeiradas da Palestina. Em 10 segundos, resolveu a questão dele. Porque ele é Senhor do tempo. Ele sabia que aquele tempo não passaria mais. João 11, 21. Ele vai relatar a morte de quem? De Lázaro. Marta, se estivesses aqui, olha a Marta aqui, ó. Se estivesses, aonde? Aqui. Ela está falando o quê? Passado. Presta atenção, para ela já havia acontecido. Passou. E Deus é Deus presente. Ele é um Deus atuante. Ele nos conhece, as nossas virtudes, as nossas fragilidades. Ele está operando hoje. Para Marta, passado, meu irmão não teria morrido. 4 dias, diz as Escrituras, na qual levou o Senhor Jesus de Jerusalém até Betânia, ali em Judeia. Tira a pedra, Lázaro vem. 10 segundos está resolvida a questão. Não precisou mais do que isso. O tempo de liberar uma palavra é o que ele precisava. O tempo de liberar uma única palavra está resolvido. O teu Deus é o Deus do tempo da sua vida. A Bíblia vai nos falar, a história vai nos falar, em João 14, 1, 2 e 3, ele traz uma promessa. Eu vou para o Pai, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Não é isso? Bora? Pode passar. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Esse lugar, onde que é esse lugar? Esse lugar é na eternidade. Presta atenção. Esse lugar que o Senhor Jesus está falando, é um lugar na eternidade. O tempo, ele existe na eternidade. O tempo, ele existe na eternidade. Agora, o tempo, ele é apenas uma experiência que nós adquirimos de como administrar o tempo. Porque a eternidade é uma realidade. Ele estava antes de todas as coisas e vai estar depois de todas as coisas. E ele foi preparar um lugar na eternidade para nós. Quem está entendendo, diga amém. E ele tem um lugar. Agora, 2 Pedro 3,8, que é o que nós lemos do versículo 8. Amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Próximo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Próximo. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Está chegando um tempo, e é o tempo de Deus. E o Espírito Santo prepara a igreja e os seus. Porque muitos pensam que vai ser daqui 1000 anos, mas pode ser a qualquer hora, a qualquer momento, a trombeta pode tocar. E a Bíblia diz, é importante que todos se arrependam, para que ninguém se perca, porque ele vem como ladrão na noite. Não é que ninguém enxerga, mas ele vem sutilmente. Porque todo olho verá. Mas ele vem numa hora que as pessoas estão com festa, as pessoas estão de um lado, mas o tempo dele, quando a trombeta tocar, chegou a hora de encontrar com a minha noiva. E eu vou levar para a eternidade comigo. E é nesta hora, neste momento, que nós precisamos ter paciência, aprender a lidar com aquilo que Deus tem nos dado, para nós não sermos pegos, correndo de um lado, correndo do outro, e deixando as coisas do Senhor de lado. Administrar o tempo que Ele nos concedeu, e há de acrescentar nas nossas vidas. Para quê? Para que o dia que Ele voltar, nós possamos estar preparados para subirmos com Ele para a sua glória eterna. Agora não mais preso a espaço e a tempo, mas agora nós estaremos com Ele e veremos Ele como Ele é.
Todas as coisas que foram feitas por Ele é finita, mas Ele é infinito. E nós seremos como Ele é, não finito, porque tudo aqui é finito porque Ele criou. Mas Ele é infinito. Nós seremos como Ele é, para a sua eternidade, para a sua glória. Você pode me perguntar essa noite, por que nós temos que, muitas vezes, esperar tanto? E como nós vamos fazer isto? Calma. Primeiro, cuidado com as alianças que você faz. Porque a pressa nos leva, muitas vezes, a negociar o inegociável. Cuidado. Nós estamos falando aqui do Senhor do tempo, que tem uma palavra que Ele não retarda, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele virá, no seu tempo, na sua hora. Ele virá. Ele vai buscar os seus. A Bíblia nos fala, se arrependa. Porque Ele não se atrasou em nenhum momento na qual Ele marcou. E até o universo Ele parou para trazer a marca a um dos seus servos. As Escrituras dizem, Ele virá, te prepara. Agora, como nós vamos nos preparar? Não faça aliança errada. Não faça aliança na qual você não possa cumprir. Porque toda palavra tem que ser cumprida. Porque a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Porque Deus não se agrada de voto de tolo. Buscarmos a retidão no Senhor e que o Espírito Santo vivifique a sua palavra nos nossos corações. Porque Deus vai honrar aquele que dá a palavra e a cumpre. Que luta as batalhas mesmo estando erradas, fazendo alianças erradas, mas cumprindo a sua palavra, honrando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse tempo que nós estamos aqui, nós vamos lutar contra os nossos adversários. E muitas vezes os nossos adversários somos o nosso eu mesmo. Batalhas essas que precisam ser travadas nesse tempo dado por Deus, para a santificação, purificação e glorificação. A Bíblia nos fala, uma das passagens mais lindas que as Escrituras nos fala, é no livro de Josué. A Bíblia assim nos relata no capítulo de número 1 do livro de Josué, quando Moisés morre, Deus fala assim, Moisés é morto, agora é contigo. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Esforça-te e tem de bom ânimo. Não te aparte do livro das Escrituras, antes medite nele dia e de noite. Josué tinha uma missão, conquistar a terra prometida, e o primeiro ali era o Jordão. Ele passa pelo Jordão. Ele vence Jericó, ele vence Ai, ele tinha alguns obstáculos, a terra foi dada, mas tinha alguns obstáculos. Deus nos deu a terra, lembra do Salmo 115? A terra é do Senhor e o céu é do Senhor e a terra foi dada aos homens, mas existe o pecado, existe a maldade, existe a cobiça, e nós temos que vencer todas essas coisas, irmãos. Então Josué passa pelo Jordão, passa por Jericó, passa por Ai, ele vai vencendo, mas chega um momento que ele está lá no arraial, descansando depois da batalha de Ai, vem uma caravana do povo de Gibeonita. Os gibeonitas chegam perto de Josué e dizem, olha Josué, nós estamos vindo de muito longe, olha o nosso alforje, olha o pão embolorado, olha onde nós guardamos o vinho, como é que está, os alforjes tudo gasto. Nós sabemos que o teu Deus abriu o mar vermelho. Nós sabemos que o teu Deus é Deus de maravilhas. Que o teu Deus seja nosso Deus. Que os teus inimigos sejam os nossos inimigos. E ali Josué trouxe ele para o acampamento e fizeram uma aliança, que assim seja. Passado alguns dias, Josué continua marchando, atravessa a montanha, quando vai ver, a cidade de Gibeonita estava do outro lado. Ele foi enganado, mas ele tinha dado a palavra. A palavra de um homem de Deus é muito séria, irmãos. A palavra de um homem de Deus é muito sério. Quando ele descobriu que ele foi enganado, e Deus tinha avisado, não faça aliança com esse povo. A Bíblia nos fala logo em seguida, 5 reis cerca, sitia a cidade de Gibeão. E ele manda um mensageiro. Josué, lembra da nossa aliança? Sabe aquela história que ninguém te convida para festa, mas para velório? Vem orar por nós, pastor. Mais ou menos assim. Quando é guerra, filho, tem convite para todo lado. Josué, você lembra lá da aliança que você fez? Então, o teu Deus é nosso Deus, mas os meus inimigos são teus inimigos. 5 reis estão sitiando a cidade. Aí Josué vai orar a Deus. Senhor, eu vou traduzir de uma linguagem mais simples. Eu dei a minha palavra e eu vou cumprir.
Mas eu sei que eu não consigo. É muita batalha, muita gente, eu não vou conseguir, Senhor. Me socorre nessa hora. Porque eu fiz uma aliança, eu não vou quebrar. Eu sei que eu fui desobediente e eu não vou quebrar. E a Bíblia vai nos falar no capítulo 10, versículo 12. Bora lá. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel e disse: aos olhos de Israel, dos israelitas, sol detém em Gibeão e tu, lua, no vale de Aijalon. Próximo. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. Volta aquele versículo lá para nós, o anterior. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia. Quantas horas Deus acrescentou para ele ter vitória? Quantas horas? Um dia com 36 horas, mas você vai ganhar essa vitória. Quem sabe tem gente aqui hoje que está desistindo, está abrindo mão. Eu venho como profeta de Deus para dizer: o mesmo tempo que Deus está te dando, você dá para essa pessoa que está em pecado, porque Deus vai tratar com ela. O mesmo tempo que Deus te deu, você vai dar para ela, porque Deus vai tratar com essa pessoa. A partir de agora, eu venho profeticamente falar aqui essa noite. Porque o nosso Deus é o Senhor do tempo. Fica de pé comigo. Põe a mão no teu coração. Fecha teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, tem batalhas que nós sabemos que não vamos conseguir batalhar. Não dá para ganhar, Senhor. Falta paciência muitas vezes. Queremos resolver no braço. Queremos resolver do nosso jeito. Quem sabe, em 10 segundos, o Senhor pode resolver essa questão. Nada é impossível para ti. O que nos falta é acreditar como o profeta Isaías. E profetizar: Senhor, Tu és Deus que para o universo para dar vitória para o Teu Filho. Tu és Deus que criou os luminares e para os luminares, para que a Tua igreja possa batalhar e ter a vitória. Eu fico imaginando, Pai, o povo sabendo que Deus estava agindo, mas os inimigos, parece que hoje não acaba. Só acaba quando Deus determina. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Tem um tempo de vitória chegando para você. Tem um tempo de vitória chegando para a tua vida. Tem um tempo de alegria para ser derramado sobre a tua casa. Porque Ele está no controle. Ele está no controle. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele é o Senhor. Ele é o teu Deus. Ele não é pequeno, michuruco, não. Ele está no controle. Tenha paciência. Espera no Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas de águia.
correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Espera no Senhor. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Aleluia. Aleluia. Quem sabe essa noite Ele está passando aqui e só falta você dizer: tem misericórdia de mim. Quem sabe você está dizendo: parece que está tudo encerrado. E Ele precisa acrescentar um tempo a mais nesse sonho, um tempo a mais nesse projeto. Quem sabe você sai daqui hoje com uma palavra no coração. Não é mais um culto não, meu irmão. É uma palavra que vem do coração de Deus para a tua vida. Eu sei do que eu estou falando. Aleluia. E o Espírito Santo põe no meu coração que tem gente inquieta. E se você está inquieto ou inquieta, vai fazer essa oração, você não precisa falar alto para não ficar com vergonha. Não, meu irmão. Se você quiser ser que nem o cego de Jericó, abre a tua boca e fala. Mas se você está envergonhado, tímido, aqui, sabe, não quer se expor, fica tranquilo aí, meu irmão. Não quero expor ninguém, não. Mas você vai fazer essa oração comigo hoje aqui. Deus, acrescenta fé no meu coração, que eu possa confiar mais no Senhor, porque eu não vejo mais solução. Mas sei, Pai, como a Tua palavra nos ensina, se Tu paras o universo para um homem, se o Senhor passa e cura um cego, se em 10 segundos o Senhor muda a história de 12 anos, se uma pessoa que já estava sepultada, com uma palavra o Senhor traz de volta para o tempo não acabou, a história precisa ser escrita. Faz isto na minha vida, faz isto, Pai, faz isto, que eu possa sentir a Tua graça entrando na minha vida, e eu ter paciência, esperar no Senhor, travando as batalhas dessa vida, sabendo que o Senhor está do meu lado. Acrescenta fé, acrescenta fé, em nome de Jesus.